Bem, irmãos, a mensagem dessa noite, como eu disse de manhã, é uma mensagem mais em tom de reflexão, em tom de ensino. E como eu disse hoje cedo, eu acho que eu nunca preguei uma mensagem sobre esse tema. E nessa noite nós vamos falar de jejum. Jejum sendo essa uma disciplina espiritual. Alguns possuem dúvidas a respeito do jejum. Talvez alguns aqui nessa noite tenham ouvido isso pela primeira vez, nunca fizeram jejum na vida. Então, nessa noite, para a nossa reflexão, para o nosso crescimento, nós vamos repartir com a igreja essa palavra, para que a gente tenha um entendimento maduro a respeito dessa disciplina espiritual que é fundamental na jornada da vida cristã. E desde já quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, ou a ligar comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 14. Mateus, capítulo 9, versículo 14 e 15. Todos encontraram? Eita, povo que lê a Bíblia, hein? Já encontrou? Que beleza! Diz assim o texto: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Somente até aí, curve a sua cabeça, feche os seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é a tua verdade para nós, Deus. Nessa noite nós fechamos os olhos e abrimos o nosso coração. Estamos assim desejosos para receber toda a direção que o teu Espírito nos trouxer essa noite. Te pedimos que a tua palavra, ó Deus, possa transformar mais uma vez o nosso entendimento, nos fazendo crescer, nos fazendo arrepender de tudo aquilo que não te agrada, nos arrancando de tudo aquilo que nos arranca do Senhor, Pai. Que nessa noite, Pai, a tua unção e a tua presença manifesta venha consolidar verdades espirituais no nosso coração. E que nessa noite o nosso caráter, mais uma vez, seja moldado e transformado segundo o caráter de Cristo, para que não somente hoje, mas até a tua volta, possamos refletir aquilo que o Senhor é na vida de outras pessoas, Pai. Como igreja, nós te suplicamos o teu ensino, a tua verdade, a tua correção, o teu amor, mais uma vez, estendido sobre nós como uma bandeira, Pai. Te pedimos nessa noite, fique à vontade no nosso meio e que o teu Espírito nos conduza mais uma vez nessa noite para a tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus 9, 14 e 15, um contexto onde Jesus ele é questionado a respeito dos seus discípulos que não estavam jejuando, assim como os fariseus estavam jejuando, ou assim como os discípulos de João Batista também estavam. Penso eu, posso estar enganado, mas eu penso que o jejum talvez seja uma das disciplinas espirituais menos praticadas pelo povo de Deus. Ou talvez menos compreendidas. Alguns acabam fazendo confusão quando se fala de jejum. Seja sincero consigo mesmo. Você sabe o que é jejum? Se alguém te perguntasse assim, você desse uma pronta resposta, o que vem na sua mente quando alguém te pergunta o que significa de fato o jejum? Ou com qual frequência, qual é o hábito que você tem de jejum? Semanal, mensal, anual, a cada vez que passa um cometa Halley?
Ou será que você se lembra qual foi a última vez que você jejuou? Eu não estou falando, gente, daquele jejum para fazer exame de sangue, viu? Esse não vale. Porque senão você vai lá pegar o exame, ver a data e fica mais fácil, né? Mas qual foi a última vez que você se consagrou a Deus em jejum? A gente fala disso porque nós temos a compreensão de que não são apenas coisas ruins que atrapalham a nossa comunhão com Deus, mas as coisas boas também podem atrapalhar a nossa intimidade com o nosso Senhor. Porque quando a gente fala de jejum, a gente fala de abstenção alimentar. E alimento é algo bom. Alimento é algo lícito. Alimento é uma dádiva do Criador. Mas a grande questão é que nós não podemos considerar as dádivas de Deus mais importantes do que o próprio Deus. Então é por isso que a gente fala de jejum. O jejum em si, ele se subdivide em algumas modalidades. Por exemplo, nós temos o jejum absoluto, que é aquele jejum completo, onde você não come e não bebe nada. Além do jejum absoluto, nós temos os jejuns comuns, ou jejuns típicos, onde você apenas não se alimenta, mas você permanece bebendo água. E além do jejum absoluto ou jejum típico, nós temos os jejuns parciais, ou chamados jejuns de delícias, onde você tira algo de sua preferência, ou algo que te custa mais. E a gente falando de jejum, geralmente surgem algumas dúvidas, né? E as pessoas perguntam assim, pastor, mas por quanto tempo eu preciso jejuar? Quantas horas eu tenho que fazer um jejum? Será que são 4 horas, 6, 8, 24 horas, 3 dias, 40, como foi com Jesus ou Moisés? E eu vou dizer, depende. Isso é relativo. Depende de 2 fatores. O primeiro dele é a sua capacidade física para jejuar. E o segundo depende da fome que você tem de Deus. E diga-se de passagem, o tema da mensagem é jejum, fome de Deus. Porque quanto mais capacidade física você tem, e quanto mais fome de Deus também você tem, certamente o seu jejum vai ser um pouco mais prolongado. Falando de jejum especificamente, quando a gente observa o contexto bíblico, existem assim textos que são chaves para tratar do assunto. Por exemplo, na sua casa você pode meditar sobre Isaías 58, que fala de um tipo de jejum que Deus se agrada. E quando Deus fala com o profeta nesse capítulo, ele vai dizer que o jejum que Deus se agrada não é aquele jejum ritualístico, religioso, frio, vazio, aquele jejum mecânico, eu estou fazendo por fazer. Mas ele se agrada de um jejum que vem acompanhado de um estilo de vida, onde você atende o necessitado, onde você ama as pessoas, onde você vive o perdão. Não é um jejum como um ato isolado, mas existe um padrão de vida daquele que jejua, daquele que se consagra ao Senhor. Temos também Mateus 17, que é conhecido como o texto ali do Monte da Transfiguração, onde Jesus se retira, onde aparece Elias, aparece Moisés. E nesse capítulo, quando Jesus ele desce do monte, quando ele chega ali no sopé do monte, ele se depara com um tumulto que estava acontecendo ali, aonde um pai leva o seu próprio filho, que estava possesso, e os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio. E aí os discípulos perguntam a Jesus, mas mestre, por que que nós não podemos, por que que nós não conseguimos expelir esse demônio? E Jesus traz a resposta de uma maneira simples e clara. Ele diz, vocês não expulsaram esse demônio porque a fé de vocês é pequena. Só que o interessante é que logo na sequência, depois que Jesus dá a resposta para eles, ele diz o seguinte, mas essa casta de demônios só sai por meio da oração e do jejum. Mas espera aí, se ele disse que o demônio não saiu porque a fé era pequena, por que ele falou de oração e jejum? Ah, porque a oração e o jejum também aumentam a nossa fé. Isso significa que aquele que jejua vai desfrutar de experiências espirituais que aquele que não jejua nunca vai experimentar na vida. Então por isso nós jejuamos.
Ou quando a gente também trata do próprio texto base que nós lemos essa noite, Mateus 9, 14 e 15, onde os discípulos de João Batista, eles chegam até Jesus e começam a questionar. Falam assim: ó Jesus, nós, discípulos de João, nós jejuamos. Os fariseus, eles também jejuam. E na época o fariseu jejuava toda terça e quinta. Mas os seus discípulos, Jesus, eles não estão jejuando. E aí Jesus apresenta uma figura de linguagem onde ele diz: porventura, os convidados para o casamento podem ficar tristes enquanto o noivo está na festa, o noivo está com eles. Mas vão chegar dias em que o noivo vai ser tirado. E quando o noivo for tirado, aí eles vão jejuar. Se eles vão jejuar quando o noivo for retirado, isso significa que o jejum expressa distância, expressa saudade, expressa um grande desejo de estar com o noivo novamente. Por isso nós jejuamos. É como se na época o noivo estava com eles, estava com os discípulos, mas a partir do momento que o noivo foi elevado aos céus, foi assunto aos céus, eles passaram a jejuar dizendo: ora vem, Senhor Jesus, eu tenho saudades, volta, Senhor. Então, jejum ele expressa saudade, ele expressa desejo. Era como se os discípulos estivessem dizendo: eu tenho tanta vontade de estar perto do noivo novamente, que eu não quero nem comer enquanto eu não me aproximar dele de novo. Então o jejum nos traz essa compreensão de que nós temos saudades de Deus. Eu não quero comer enquanto eu não poder me alimentar dele, não estiver perto dele, enquanto ele não voltar para me resgatar nas minhas fraquezas. Então por isso nós falamos de jejum, por isso jejuamos sim. Como eu disse de manhã, chega até a ser engraçado, porque às vezes isso acontece muito com o novo convertido. Quando você começa a entender os princípios espirituais, alguns, quando querem jejuar, acabam sabotando a própria espiritualidade, né? Eles dizem que vão jejuar, mas é um jejum que é um pouco assim, que não se enquadra no modelo bíblico. Às vezes o jovem diz assim: pastor, estou querendo fazer um jejum até o final do ano. Opa, é mesmo? O que é isso? Isso é crente mesmo. Jejuar até o final do ano. Mas você vai fazer jejum de quê? Eu vou fazer jejum de caviar. Ah, é? Você já comeu caviar alguma vez na vida? Não. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Poxa, que jejum, hein? Vai ser difícil demais isso aí para você. Ou então, tem gente que fala assim: pastor, eu vou fazer um jejum só de comida. Durante o meu jejum, eu vou tomar só líquido. Ah, é? Qual líquido você vai tomar? Vou tomar só vitamina. Vitamina batida de mamão, maçã, banana, granola, farinha láctea, rapadura, e bate tudo no liquidificador, vira assim, parece massa de pedreiro. Dá para comer até de colher, né? Não sei se isso é só líquido, né? Ou então um jovem que vai para a casa da mamãe, na hora do almoço come aquele pratão de macarrão, parecendo a Torre Eiffel. Aí na hora do almoço, depois que ele come, vira para a mãe: mãe, vou lhe dar uma deitada, vou jejuar até 3 da tarde. A pessoa está sabotando sua própria espiritualidade, né? Porque não tem nada a ver com jejum isso aí. Então nessa noite, para a gente, acho que de uma maneira mais didática, para a gente compreender melhor o assunto, nós vamos trabalhar com 3 pontos. Primeiro, o que não é jejum. Segundo, o que é jejum. E terceiro, qual que é o propósito do jejum. Para que o jejum existe? Para que o jejum serve? Por que nós fazemos isso como igreja de Jesus? Então, primeiro, o que não é jejum? Em primeiro lugar, jejum não é dieta. Jejum não é regime alimentar. Tem gente que pensa assim: eu estou um pouquinho acima do peso, sabe? Então eu vou fazer um jejum para ver se eu consigo perder alguns quilinhos, né? Ver se eu consigo entrar em forma. Ou então tem aquela roupa que eu já não uso tem tanto tempo, já não serve mais, então, vou fazer um jejum para ver se eu consigo usar aquela roupa novamente. A irmã vira para outra irmã: Deus abençoou tanto o jejum, eu estava com 85, agora eu estou com 82. Irmão, jejum não é dieta. Jejum não é método de emagrecimento. Irmãs, jejum não é criolipólise espiritual.
Não é meio para você emagrecer. Por quê? Porque jejum não tem nada a ver com estética, mas tem a ver com transformação ética, transformação de caráter. A finalidade do jejum não é transformar o homem exterior, mas o homem interior. Então, o que não é jejum? Jejum não é dieta, não é método de emagrecimento. Outra coisa, o que não é jejum? Jejum não é greve de fome. Porque greve de fome geralmente é um protesto político. É quando a pessoa oferece resistência, né, a chamada resistência pacífica. E nessa relação que temos com Deus, não existe ser humano sobre a face da terra capaz de resistir ao nosso Deus. Então, o jejum não é greve de fome. Porque geralmente quem faz greve de fome está reivindicando algo ou está querendo que as suas exigências sejam atendidas. Mas na nossa relação com Deus, nós temos consciência de que Ele é Senhor e não a gente. Eu não exijo nada dele, pelo contrário, o servo sou eu, que se alguém tem que exigir alguma coisa nessa relação é Ele e não a gente. Então jejum não é greve de fome, não é manifesto político, não é resistência passiva a Deus para ver se Ele faz alguma coisa, não. Não é dieta, não é greve de fome. Jejum também, gente, isso aqui tem que ser dito, é muito importante. Jejum não é barganha. Como assim, pastor? Jejum não é barganha? Jejum não é barganha. Jejum não é uma tentativa de convencer Deus a fazer aquilo que a gente está querendo. E alguns, por não compreenderem o propósito do jejum, acabam que fazendo uma pirraça com Deus, uma pirraça espiritual. Já viu aquela criança que está lá com o pai no supermercado, está quase na hora do almoço e a criança diz, pai, eu quero comer esse doce agora. E o pai sabe que está na hora do almoço e diz, não, agora você não vai comer. E a criança, às vezes muito mimada, começa a fazer birra. Começa a chorar, começa a fazer um escândalo, atraindo a atenção do supermercado inteiro. Aí às vezes ela deita no chão, começa a bater os pés na prateleira, na tentativa de convencer o pai por constrangimento a ceder às vontades dela. Ei, com Deus isso não funciona. Não adianta falar para Deus, eu não vou comer a partir de agora enquanto o Senhor não fizer isso. Com Deus isso não funciona essa pirraça espiritual, porque jejum não é uma tentativa de convencer a Deus a fazer o que a gente está querendo. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou fazer um jejum porque eu quero passar no concurso público. Ou eu vou fazer um jejum porque eu quero trocar de carro. Ou então eu vou fazer um jejum porque minha namorada foi embora, eu vou ver se Deus traz ela de volta em tantos dias. E eu disse aqui de manhã que isso aí é com outra turma, de trazer o seu amor de volta em 7 dias. Isso aí não é com Deus não, é com a galera do outro lado lá. Não que você não possa jejuar na iminência de prestar um concurso. É claro que você pode, você deve jejuar, porque jejum traz a sensibilidade, traz direcionamento, traz entendimento a respeito daquilo que Deus quer para você naquele tempo, naquele momento. Não que você não possa jejuar na iminência de trocar de carro. Eu não estou falando isso, gente. Eu estou falando do propósito dele. Jejum não é uma barganha, não é uma troca. Deus, se eu fizer isso, o Senhor me dá aquilo. Isso não é coisa de evangelho, isso é coisa de religião. Então não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. O que mais que não é jejum? Jejum não é autoflagelo. Autoflagelo é um ato de castigar a si mesmo, de causar dor em si mesmo. E todo autoflagelo é motivado por um sentimento de culpa. Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu errei tanto. Nossa, eu pequei tanto essa semana que acho que eu vou começar a castigar a mim mesmo para ver se eu consigo aliviar o peso da consciência. Pela palavra a gente entende que peso e culpa se resolve com arrependimento. Perdão de pecados, que Cristo conquistou na cruz, e não com autoflagelo. Eu vou castigar a mim mesmo, eu vou ficar sem comer agora para compensar os erros que eu cometi. Não, isso não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com o Evangelho, porque jejum não é autoflagelo. E por fim, o que não é jejum? Jejum não é propaganda espiritual. A pessoa talvez pode pensar, não, deixa eu jejuar aqui, para as pessoas me olharem e verem o quanto eu sou espiritual.
Não, jejum não é propaganda espiritual, eleitoral. Deixa eu jejuar aqui, parecer que estou jejuando, quem sabe o pastor Ricardo me dá um cargo. Vou levar meu currículo para ele. Deixa para lá. Os fariseus no tempo de Jesus tinham um hábito, como eu disse agora há pouco, jejuar toda terça e toda quinta. E a Bíblia diz que eles desfiguravam o rosto, bagunçavam o cabelo, para quê? Para mostrar que eles estavam jejuando. Então, quando você via, às vezes, naquela época, um fariseu andando assim, meio que o Walking Dead, meio todo assim, torto, a pessoa já fala, hoje é terça, está jejuando, né? Já sabia. E Jesus, ele reprova isso no Sermão da Montanha, no capítulo 6, ele diz o seguinte: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lave o rosto, traduzindo, passa um gel no cabelo, escova os dentes, fica bonito, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Olha só, então jejum não é propaganda espiritual, não é um meio de atrair olhares, aplausos, holofotes, porque o texto diz que nós não jejuamos aos homens, mas jejuamos a Deus. Então o jejum não tem a finalidade de atrair olhares humanos, mas jejum é quando eu coloco o meu coração somente debaixo do olhar de Deus, do olhar do Senhor, porque jejum não tem nada a ver com aparência, mas com essência. Então o propósito do jejum não é me autopromover, não é atrair a atenção dos homens, mas naturalmente, quando uma pessoa se consagra, ela começa a refletir Cristo na vida das pessoas. Isso é natural. As pessoas enxergarem não você, mas Jesus em você por causa da sua verdadeira espiritualidade. Isso faz toda a diferença. Então está bem claro para nós o que não é jejum. Não é barganha, não é dieta, não é método de emagrecimento, não é nada disso. Tá. Mas pastor, então o que é de fato o jejum bíblico? O jejum que agrada a Deus? Basicamente, jejum é uma abstenção temporária e voluntária de alimentos para dedicarmos a propósitos espirituais. Eu repeti, jejum é uma abstenção alimentar que é temporária e voluntária para nos dedicarmos a propósitos espirituais. Então o jejum, ele é uma disciplina cristã. Mais que isso, o jejum é um exercício espiritual. Assim como você vai para a academia e exercita o seu corpo, o gesto de jejuar também exercita o próprio espírito. E esse exercício espiritual subjuga a nossa alma e a nossa carne para que o espírito prevaleça em todo o tempo. Então, se é um exercício espiritual, quando se trata de alma e carne, então primeiro a gente entende. O jejum é um exercício espiritual que coloca a nossa alma sobre o domínio do espírito. Porque às vezes a nossa alma está inquieta, a nossa alma está perturbada, ansiosa, agitada, está querendo falar mais alto. E aí quando você se consagra, quando você se abstém do alimento para buscar a presença de Deus, você coloca a alma sobre o domínio do Espírito. É como se o Espírito fizesse a alma se calar. Ou como o salmista diz no Salmo 131, quando ele diz: fiz calar e sossegar a minha alma dentro de mim. Assim como uma criança desmamada nos braços da sua mãe, assim também é a minha alma para comigo. Ou seja, ela não me domina. Ela não me faz perder o sono, ela não me perturba. Porque a minha alma, quando eu jejuo, quando eu me consagro, ela fica sob o domínio do Espírito e Ele controla tudo. Agora, se é um exercício espiritual, não somente a alma fica sob o domínio do Espírito, mas também a nossa carne. E geralmente quando a gente fala de carne, a gente já tem aquela conotação ligada à sexualidade. Então, se a carne, quando jejuamos, fica sob o domínio do Espírito, sabe quando você vai vencer aquelas tentações, aqueles desejos ligados à carnalidade, sem o jejum? Nunca. Porque é justamente a consagração e o jejum que coloca a nossa carne sobre o domínio do Espírito.
E eu falo isso não simplesmente ligado a questões de sexualidade, mas também a própria alimentação, como eu disse de manhã. Porque quando você jejua, é uma forma de dizer que o meu estômago não é o meu Deus. O meu estômago não me governa. Ele não é o meu Senhor, mas eu, que sou espiritual, é que tenho domínio sobre ele, sobre os apetites, sejam da alma ou do corpo. Talvez na comunidade eclesiástica alguém possa criticar a pessoa que é viciada em alcoolismo, em tabagismo, em drogas ilícitas, mas às vezes a gente pouco se importa com os nossos vícios em açúcar, em cafeína, em fritura. Alguns chegam a ficar com dor de cabeça, alguns ficam estressados quando estão com fome, precisam comer alguma coisa. Poxa, o seu estômago não pode te governar, ele não é o seu Deus. E quando você jejua, você coloca a sua carne sobre o domínio do Espírito e mostra quem é que manda. A maneira como a gente se dá com a alimentação também fala muito da nossa espiritualidade. Se é o Espírito que governa em todo o tempo ou não. Se é a nossa alma que fala mais alto, se é o nosso corpo que fala mais alto, ou se é o Espírito, porque somos Espírito, amém? Então, o jejum é um exercício espiritual que subjuga a nossa alma e a nossa carne para que o Espírito prevaleça. Então, o jejum coloca a alma e o corpo sobre o domínio do Espírito. Outro conceito de jejum, que também é importante para a nossa compreensão, é entender que jejum não é simplesmente ausência de comida, mas jejum é uma substituição alimentar. Como assim, pastor? Jejum a gente fica sem comer, como é que a gente substitui? Vou explicar. Jejum é uma substituição alimentar. É quando eu troco o alimento da terra pelo alimento do céu. É quando eu troco o alimento natural pelo alimento espiritual. Isso é jejum. Jesus nos ensinou sobre isso lá em Mateus 4,4. Ele diz que nem só de pão viverá um homem, alimento da terra, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, alimento do céu. Jesus falou mais sobre o alimento do céu. E ele disse o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, jejum não é só ausência de alimento, mas é uma substituição alimentar. E aí talvez alguns espertinhos possam pensar assim: pastor, mas 1 Coríntios 10:31 vai dizer que, portanto, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa inclui o jejum. Então, se comer, eu como para a glória de Deus, e se eu jejuo para a glória de Deus, então eu só vou comer para a glória de Deus. Só que existe uma diferença aí, porque quando nós comemos para a glória de Deus, nós nos alimentamos do pão da terra. Mas quando nós jejuamos para a glória de Deus, nós nos alimentamos do pão vivo que desce do céu. E aí faz toda a diferença. Porque nós estamos trocando um alimento natural pelo sobrenatural. Estamos substituindo momentaneamente o pão da terra pelo pão do céu. Por isso que jejum é abster-se de algo bom para obter algo melhor. Gente, fica ligado. Para onde Deus está nos conduzindo, o que Ele está exigindo de nós nesse tempo. Eu creio que não é à toa eu falar de jejum, um assunto talvez tão incomum, falar de fome de Deus. No domingo passado, a Deise falou sobre a questão também de cuidar do espírito, e quando você jejua, você alimenta o seu espírito também. Se você se recordar, no domingo retrasado, o pastor Ricardo trouxe uma mensagem, minha carne e meu sangue, que tem tudo a ver com isso, com o alimento do céu. Eu sugiro você, líder de célula, quando estiver preparando esse estudo durante a semana para a sua reunião, ouça novamente essa mensagem, minha carne e meu sangue, você vai ver que tem tudo a ver. O pastor citou aqui o texto, enquanto ele ministrava, que Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais vai ter fome, quem vem a mim jamais vai ter sede. Ele está falando, não está falando do pão da terra, está falando do pão do céu. E quando a gente jejua, a gente troca o pão terreno pelo pão vivo que desce do céu. Então o jejum não é simplesmente ausência de alimento, mas é uma substituição alimentar. Mas para ficar assim, bem resumindo, o que é jejum, pastor? Jejum é fome de Deus, é isso. Jejum é fome de Deus,
É quando você decide não se alimentar de mais nada para poder se alimentar somente dele. É quando você tem essa consciência dizendo: Deus, eu tenho tanta fome pela tua presença, eu tenho tanta fome pela tua manifestação, eu tenho tanta fome pela tua palavra, que eu não quero nesse tempo me alimentar de mais nada senão do Senhor. Então o jejum é fome dele, fome da presença dele, fome da palavra dele, fome de ouvir a direção que ele tem para nós nesse tempo. Então é claro para nós o que não é jejum, o que é o jejum, e agora, qual que é o propósito? Por que fazemos? Para que fazemos? Qual é a finalidade de tudo isso? Em primeiro lugar, se tratando de propósito do jejum, o jejum tem um propósito de nos capacitar espiritualmente para o exercício do ministério. Observando a vida de Moisés, ele jejuou 40 dias antes de receber a lei de Deus. O nosso Senhor, ele jejuou por 40 dias antes de iniciar o seu ministério. E se Jesus ele não ousou iniciar o seu ministério antes de jejuar, o que nos leva a pensar que podemos exercer o ministério ativamente desconsiderando o jejum? Como se fosse uma prática qualquer, irrelevante, e a gente não precisa. O jejum, ele nos capacita espiritualmente para o exercício do ministério. Ele nos traz sensibilidade, ele nos traz discernimento, ele nos traz maturidade, ele nos traz empatia. O jejum quebra a dureza de coração. O jejum nos deixa à mercê daquilo que o Espírito vai fazer. Precisamos sim. Você é líder de célula, anfitrião, você do IBA News, você que dança, do teatro, louvor, qualquer ministério. Precisamos nos consagrar e nos dedicar nesse tempo, para que o Senhor espiritualmente nos capacite para essa grande obra. E isso é propósito do jejum. O outro propósito do jejum é que devemos nos dedicar à oração. Nós jejuamos justamente para dedicarmos com um tempo maior e melhor à oração. Porque o jejum, ele é aliado da oração. Jejuamos para nos dedicar a isso. E é bom enfatizar aí essa questão, porque tem gente que pode pensar assim: poxa, pastor, mas eu vou fazer um jejum na parte da manhã, não, então não vou poder comer, o que eu vou ficar fazendo? Querida, comer não é a única coisa que você faz na vida, não. O que eu vou ficar fazendo nesse tempo? Eu vou ficar sem comer? Não, você jejua justamente para se alimentar do pão do céu. Você jejua justamente para se dedicar a uma vida mais profunda de oração, porque de nada adianta você falar que vai fazer um jejum e durante o período do jejum você ficar o dia inteiro vendo TV, jogando videogame ou perambulando pelas redes sociais. Você só está ficando sem comer. Porque jejum, o propósito dele é justamente tirar esse tempo para você dedicar à oração de uma maneira que você geralmente ou cotidianamente não dedica. Então o propósito do jejum é te levar a orar mais, a se alimentar mais dele. Eu disse aqui de manhã que quando eu me converti, eu ainda estava aprendendo alguns princípios espirituais, e eu cometi alguns erros. Isso não aconteceu uma vez só, aconteceu várias vezes. Eu começava a jejuar, isso ainda lá em Belo Horizonte, e aí eu partia para o meu jejum. Só que eu não entendia esse princípio, que o jejum eu tenho que dedicar à oração. Aí eu saía, jejuava, ia para as atividades do dia a dia. Aí de repente eu passava em frente a uma geladeira, abria a geladeira, pegava algo, colocava na boca. E na hora que eu colocava na boca, parece que tocava uma sirene assim. Falei: meu Deus, o que eu fiz? Ai, Jesus, eu quebrei meu jejum, né? Alguém já passou por isso aqui? Amém, ainda bem que não é só comigo. Aí, ai meu Deus, eu esqueci que eu estava jejuando. Meu Deus, e agora? Por que eu esqueci que eu estava jejuando? Porque eu não entendi o propósito. O propósito de eu jejuar mesmo é para que eu tenha foco na oração. E se eu cheguei ao ponto de esquecer que estava jejuando, é porque eu não estava focado nisso. Eu só estava sem comer. Eu estava sem comer, fazendo as atividades do dia a dia, normal, vendo uma TV, tranquilo. Porque quando você está focado e tem a compreensão de que o jejum é uma abstenção alimentar natural para você se alimentar espiritualmente, você vai se dedicando em oração, não tem como você se esquecer que está jejuando. Então, geralmente, quando eu chegava a esse extremo de comer alguma coisa e esquecer,
É porque, na verdade, nem eu comecei esse jejum. Na verdade, não estava valendo, era nada. Então, o jejum é onde você tira esse tempo para orar. E se você está orando, não tem como você esquecer que está se consagrando e se separando para o Senhor. Outro princípio muito importante e propósito do jejum. Esse princípio eu aprendi com o pastor Ricardo. O propósito do jejum é nos mudar. Isso também tem que ficar bem claro. O jejum serve para transformar o nosso coração, para mudar o nosso caráter, para mudar o nosso estilo de vida. Ué, pastor, eu pensei que jejum era para mudar Deus. Está doido? Jejum não muda Deus. Quem muda é a gente. Se você ler Malaquias 3,6, o próprio Deus diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Lá em Tiago capítulo 1 vai dizer que o Pai das luzes, nele, o nosso Senhor, não pode existir variação ou sombra de mudança. Lá em Hebreus 13,8 vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então Deus não muda. Quando jejuamos é para nossa mudança, é para nossa transformação, é para o nosso crescimento. Ou seja, antes ou depois de jejuarmos, Deus permanece o mesmo. Antes ou depois de jejuarmos, as promessas dele permanecem as mesmas. O amor dele continua o mesmo. Porque quando jejuamos para a nossa própria transformação. Por quê? Porque quem precisa mudar nessa relação é a gente. Nós precisamos mudar e nos alinhar ao padrão de Deus e não o contrário. Então o jejum, o propósito dele é transformar as nossas vidas, transformar o nosso coração, transformar os nossos pensamentos, transformar o nosso jeito de tratar quem está do lado, transformar esse coração duro que às vezes não libera perdão para quem precisa perdoar, transformar esse caráter que está meio bagunçado, que no público é uma coisa, mas na intimidade é outra. É para a nossa restauração, é para o nosso crescimento, porque Deus ele permanece o mesmo. E nós mudamos o tempo todo, então o jejum nos deixa mais alinhados ao coração de Deus, ao caráter dele, até atingirmos a estatura do varão perfeito. Até o dia em que Cristo vai vir buscar a igreja, imaculada, santa, irrepreensível. Então, deixe o jejum bíblico e que agrada a Deus mudar seu coração, mudar a sua vida. E para a gente encerrar, um dos propósitos também do jejum é o propósito de trazer sensibilidade espiritual. O jejum nos dá tamanha sensibilidade espiritual. Pastor, para que serve sensibilidade espiritual? Serve para fazer você ouvir, perceber e entender tudo aquilo que Deus quer para você nesse tempo. Para isso serve sensibilidade espiritual. Gosto do texto de Atos 13, 2 e 3 que diz: e servindo eles ao Senhor, na NVI diz, e adoravam eles ao Senhor e jejuavam. Foi quando disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Quando foi que o Espírito Santo falou com eles? Enquanto eles serviam e jejuavam, enquanto eles adoravam e jejuavam. Quem sabe tem muito tempo que você não ouve a voz de Deus. Quem sabe tem muito tempo que ao ler as Escrituras a palavra não fala de uma maneira clara ao seu coração. Porque se você precisa de fato ouvir ao Senhor, volte à prática do jejum, volte a se consagrar, porque o jejum provoca essa sensibilidade espiritual em nós. Porque é o jejum que vai mortificar a nossa carne, é o jejum que remove em nossas vidas o entulho da carnalidade para que o Espírito possa fluir de maneira desimpedida. É o jejum que quebranta a nossa alma. Então, quando nós jejuamos, nós estamos promovendo o enfraquecimento do corpo e o quebrantamento da alma para que o nosso espírito esteja mais aguçado e alinhado ao Espírito de Deus. E isso gera sensibilidade espiritual.
A sensibilidade espiritual nos dá condições de ouvir com clareza as direções de Deus, aquilo que Ele quer nesse tempo para cada um de nós. Talvez você está aqui essa noite e precisa tomar uma decisão muito importante na sua vida, você precisa de uma direção, e às vezes você não sabe o que fazer, às vezes você não consegue ouvir de Deus. Por quê? Porque a sua alma está gritando demais, a sua carne está gritando demais. E qual é o meio que nós temos de silenciar a nossa alma, de silenciar a nossa carne? É por meio da consagração, é por meio do jejum. É como se o nosso espírito virasse para a nossa carne e nossa alma e dissesse assim, ó, silêncio, porque quem fala aqui agora sou eu. Volte a ouvir a voz de Deus, se você tem saudades dele. Assim como eu disse aqui no início, que jejum expressa a distância do noivo, expressa saudade. Se você sente saudades dele, volte a se consagrar em secreto. Volte para aquele lugar que você deixou de lado. Troque por algum momento o pão da terra pelo pão vivo que desce do céu. Porque a partir do momento que você se alimenta do pão vivo que desce do céu, jamais você passa a ter fome, jamais você volta a ter sede. Porque, como disse o pastor Ricardo, quem comeu a comida natural, daqui a um tempo morre. Mas quem se alimenta dele, quem se alimenta do Cristo vivo, do Cristo ressurreto, quem come da carne dele, quem bebe do sangue dele, vive para sempre. É esse alimento que nós queremos, é essa vida que queremos ter, onde dia após dia nos aproximamos do caráter dele, queremos a vida dele em nós, e isso transformar a nossa cidade, a nossa família, as nossas relações para a glória dele, para o louvor dele. Por isso eu preciso silenciar os apetites da minha alma e da minha carne, para que o Espírito prevaleça em todo o tempo, para que ele esteja aguçado e com os ouvidos atentos àquilo que Deus quer para nós, nesse tempo, nessa geração. É por isso que consagramos a nossa vida. Você pode ficar de pé do seu lugar, por gentileza? Fechar os seus olhos. Porque nós ansiamos por mais de Ti, Jesus.